Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 10 de abril de 2022. Cerca de 10% das pessoas têm experiências de quase morte, segundo o estudo parte 2. É uma ocorrência mundial, pessoas de todas as idades, das mais diversas latitudes, têm relatado, em momentos em que suas vidas estavam em perigo real, ver uma luz branca intensa, sentir muita tranquilidade, de alguma forma, pairar acima de seu corpo. Para os neurologistas, essas chamadas experiências de quase morte, ECME, ou, em inglês, de abreviatura de Near Death Experience, tem uma base neural, que pode, de acordo com recentes pesquisas, ser semelhante ao que acontece no cérebro durante certos distúrbios do sono. A novidade mais fresca nessa área vem do neurologista Daniel Condiziela, da Universidade de Copenhague, Dinamarca, que em 29 de junho de 2019 apresentou seus estudos em uma reunião do Congresso da Academia Europeia de Neurologia, em Oslo, Noruega, segundo o site NBC News. Segundo ele, cerca de 10% das pessoas que participaram de sua pesquisa declararam ter vivido experiências de quase morte. As descobertas dele e de sua equipe, ainda não publicadas em um periódico revisado por especialistas, sugerem que características típicas de tais episódios, como a luz branca brilhante e uma sensação de tranquilidade, são provavelmente o resultado da atividade neural no cérebro, semelhante ao que se observa durante um fenômeno chamado paralisia do sono. Acho que essas experiências podem ser desencadeadas em situações de morte iminente, disse Condiziela à NBC News. Mas, ao perceberem essas experiências, as redes cerebrais estão trabalhando para armazená-las, para serem ressuscitadas, para que se recuperem essas memórias e para nos falar sobre elas. Acho que, antes de desmaiarem, essas pessoas têm a experiência de quase morte. Quando são ressuscitadas, a última coisa que lembram é essa experiência, disse ele. Definição ampla. O estudo de Condiziela foi baseado em questionários enviados anonimamente para 1.034 pessoas online. Os questionários começavam com uma única pergunta: você já teve uma experiência de quase morte? A definição de tal experiência foi ampla: qualquer experiência perceptiva consciente, incluindo experiências emocionais, autorrelacionadas, espirituais ou místicas, ocorrendo em uma pessoa próxima à morte ou em situações de intenso perigo físico ou emocional. Como as respostas vieram de indivíduos anônimos, foi impossível para os pesquisadores confirmar qualquer uma das respostas. Ressalvas à parte, os pesquisadores descobriram que 106 pessoas, ou cerca de 10% dos entrevistados, relataram o que era considerado uma verdadeira experiência de quase morte. Desse total, 53% descreveram a experiência como prazerosa, e 14% como desagradável. Essas pessoas se mostraram também mais propensas a ter um histórico de distúrbios do sono extremos e vívidos, referido como intrusão do sono REM. REM é a abreviatura em inglês de movimento rápido dos olhos, etapa do sono em que ocorrem os sonhos. Essa descoberta, segundo pesquisadores, impulsionou a teoria de que tais experiências têm uma base neurológica. Durante o sono REM, quando uma pessoa está sonhando, a maioria dos músculos do corpo fica paralisada para que a ação desenrolada nos sonhos não se manifeste no nível físico. Visões estranhas. A paralisia do sono foi descrita por alguns dos entrevistados no estudo de Condiziela e sua equipe. Às vezes acordo à noite e não consigo me mexer, escreveu um participante. Vejo coisas estranhas, como espíritos ou demônios na minha porta, e depois de um tempo os vejo chegando ao meu lado. Eu não posso me mover ou falar, e eles se sentam no meu peito. Isso é assustador.
Uma revisão de 2011 estimou que quase 8% da população mundial teve pelo menos um episódio de paralisia do sono durante a vida, e nem todas as experiências são tão vivas ou assustadoras. Condiz ela sugere que os mecanismos cerebrais responsáveis por esses distúrbios do sono também permitem que as pessoas visualizem experiências quando suas vidas estão verdadeiramente em perigo, uma hipótese reforçada pela descoberta do estudo de que há sobreposição entre aqueles que relatam ambos os fenômenos. O neurologista defende que as pessoas vivenciam como episódios de quase morte, frequentemente relatados como sendo de mudança de vida e espiritualmente significativos. Como cientista, acho que há uma explicação biológica, disse ele. Mas se há um significado mais profundo para elas, isso é uma questão para filósofos e líderes religiosos. Um dos relatos mais conhecidos é o de Divaldo Pereira Franco, o médium contou durante uma entrevista em Portugal. Confira, no ano de 1985 eu tive uma lipotímia. Estava a proferir uma conferência, na nossa associação, em Salvador, Brasil, quando um espírito disse-me, um espírito muito amigo, para sair dali porque ia desmaiar e era provável que morresse. Pareceu-me anedótico. Terminei a palestra e dirigi-me a uma das nossas salas, na nossa sede. No momento em que me acercava de um divã, tive uma estranha sensação de paragem cardíaca, a princípio a lipotimia e depois a paragem cardíaca, e senti-me fora do corpo. Então, um filho médico, a nossa enfermeira universitária e mais 2 médicos que estavam presentes na reunião acorreram para me darem assistência. Curiosamente, eu senti um grande bem-estar. Vi-me fora do corpo e recordei-me de uma afirmação de Joana de Ângeles, guia espiritual de Divaldo Franco, que me havia dito que no dia em que eu perdesse a consciência e a visse, havia acontecido o fenômeno biológico da morte. Eu olhei à minha volta e não a vi. Vi então a minha mãe, que se aproximou de mim. Perguntei-lhe, mãe, eu já morri, e ela disse-me, ainda não. Dentro de alguns minutos eu comecei a preocupar-me, pois se passasse muito tempo poderia ter a morte cerebral e ficar apenas em vida vegetativa. Mas, minha mãe, voltou e disse-me, seus amigos espirituais dão-te uma moratória, tu viverás um pouco mais. E eu perguntei-lhe, quanto tempo? Ela respondeu-me, não sei. Então, voltei ao corpo. No Livro dos Espíritos Allan Kardec esclarece o que aconteceu com Divaldo Franco na questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes. Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Comentário de Allan Kardec: os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados, se por isso entendem que, tal como uma gota de água que cai no oceano, ali perde a sua individualidade. Estão certos se entendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão qualidades do conjunto, e nada as distinguiriam umas das outras, não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações elas revelam a consciência do eu e uma vontade própria, a diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência da sua individualidade. Se não houvesse, após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então, as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos.
A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena que podem ser confirmados. Ela não pode ser posta em dúvida, quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo torna patente, de certa maneira material. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.